Talvez a maior ilusão sobre lei da atração seja acreditar que basta querer muito uma coisa. Mas pensa comigo, quantas vezes você quis muito algo, mas continuou agindo como alguém que não acreditava que aquilo era possível? Você queria mudar, mas continuava preso aos mesmos hábitos. Queria receber mais da vida, mas por dentro ainda se sentia indigno, atrasado ou insuficiente. E talvez o problema não seja a força do seu desejo, talvez seja a frequência que você sustenta. Porque você não manifesta aquilo que você pensa apenas por 5 minutos, você manifesta aquilo que você pratica emocionalmente todos os dias. Hoje eu quero conversar sobre física quântica, lei da atração e manifestação de uma forma mais madura. Sem promessas, sem aquela ideia de que é só mentalizar que tudo vai cair do céu. Eu quero trazer uma visão que une ciência e fé. A ciência como uma forma de entender padrões, mente, emoção, percepção, e a fé com uma coragem de acreditar em uma realidade antes que ela esteja pronta. Joe Dispenza fala sobre sair do condicionamento do passado, Neville Goddard fala sobre assumir o sentimento do desejo realizado, Hélio Couto fala sobre frequência, consciência e expansão. Cada um usa uma linguagem diferente, mas todos apontam para a mesma direção. A sua realidade externa conversa o tempo inteiro com seu mundo interno. Existe uma diferença enorme entre querer algo e estar internamente disponível para esse algo. Por exemplo, você pode querer sucesso, mas sentir culpado quando cresce. E aí o desejo diz uma coisa, mas o estado interno diz outra. É como se uma parte sua dissesse, eu quero, e a outra parte diz, mas eu não acredito nisso. E a vida começa a responder mais a seu estado dominante do que o seu desejo momentâneo. E essa é uma visão muito próxima do que o Neville Goddard ensinava. Para ele, não bastava desejar, você precisava assumir o estado. E assumir o estado significa viver internamente como alguém que já aceitou aquela possibilidade como real. E uma coisa que eu acho fascinante é como o nosso estado interno muda a forma que a gente percebe. Quando você está inseguro, tudo parece uma crítica, mas quando você está confiante, você começa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. A realidade pode ser a mesma, mas o observador mudou. Quando o observador muda, a experiência muda. E é aqui que a física quântica começa a entrar. Na física quântica, a realidade em escala microscópica é cheia de probabilidades. Antes de uma medição, certos sistemas podem ser descritos como possibilidades, ou seja, logo a vida é também um campo de possibilidades, e o seu estado interno influencia quais possibilidades você consegue perceber, escolher e sustentar. Às vezes, a possibilidade estava lá, mas você não tinha estado emocional para enxergar. Joe Dispenza fala uma coisa que mexe muito comigo. Muitas pessoas tentam construir o futuro novo usando a personalidade do passado. E isso é muito real. A gente quer mudar de vida, mas continua pensando, sentindo e agindo igual. Então, no fundo, não estamos criando um futuro novo. Estamos apenas esperando que o futuro mude, enquanto continuamos sendo a mesma pessoa do passado. Dispenza fala sobre a importância de se tornar consciente das emoções repetidas e dos padrões automáticos, porque grande parte da nossa vida é repetição. Por exemplo, você acorda e lembra dos mesmos problemas todo dia. E lembrando dos mesmos problemas, logo sente as mesmas emoções. E aí a pessoa diz, por que nada muda? Mas talvez a pergunta seja, o que em mim ainda está comprometido com a mesma realidade? Porque tira a manifestação do campo da fantasia e coloca no campo da responsabilidade. Muita gente confunde fé com passividade, como se fé fosse cruzar os braços e esperar a vida resolver. Mas para mim, fé é movimento. Fé é quando você age antes de ter garantia. É quando você se prepara antes de ser chamado. A fé não elimina o medo, ela só impede que o medo seja dominante. E isso conversa muito com manifestação, porque manifestar não é fugir da realidade, é plantar uma nova realidade dentro da realidade atual, mesmo quando ninguém vê. Você continua estudando mesmo quando ainda não tem resultado. Você se posiciona mesmo quando ainda não se sinta 100% confiante. E isso também é energia. É uma energia em forma de decisão. Quando o Hélio Couto fala sobre frequência, eu gosto de trazer isso de uma forma muito simples. Frequência é nada mais do que aquilo que você repete. Não é só o que você pensa uma vez, mas o que você sustenta diariamente. O que você sustenta mesmo quando está cansado, quando ninguém está vendo ou quando a vida ainda não confirmou o seu sonho. Porque é fácil visualizar por 5 minutos. Difícil é passar o dia inteiro sem voltar para a velha identidade. E eu não estou falando de perfeição. Vai ter dias ruins, dias que você vai se sentir inseguro, isso faz parte da vida. Mas a questão é, para onde você volta? Você volta para o medo ou você volta para a fé? A sua frequência é o lugar interno para onde você retorna com mais frequência. Eu gosto de pensar em manifestação
como coerência. Coerência entre o que você acredita, o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Mas quando essas partes estão desalinhadas, a vida fica confusa. Você diz querer uma coisa, mas está se preparando para receber o contrário. Quer crescer, mas evita desafios, ou quer paz, mas alimenta o caos. Agora, quando existe coerência, algo muda. Você começa a transmitir uma mensagem mais clara. Para si mesmo, para as pessoas, para todas as oportunidades, para o mundo. E talvez seja isso que muitos chamam de campo energético. É algo que aparece na presença de uma pessoa. Tem pessoas que entram em alguns lugares e transmitem segurança, outras transmitem falta de confiança ou ansiedade, algumas transmitem escassez e outras transmitem expansão a chegar em um lugar. Não é só o que a pessoa fala, é o conjunto. É o olhar, é a postura, é a entonação, é a própria presença. A pessoa se torna a mensagem. A prática da manifestação não precisa ser complicada. Antes de dormir, por exemplo, Neville Goddard falava sobre entrar no sentimento do desejo realizado. Não como uma ansiedade de quando isso vai chegar, mas como uma experiência interna de eu aceito essa possibilidade. Você pode fechar os olhos e sentir como seria viver com mais confiança, ou como seria viver nessa realidade que você tanto deseja. E depois, no dia seguinte, você faz uma escolha pequena para confirmar essa nova identidade. Porque sem ação, a visualização vira fuga, e a nossa imagem mental precisa encontrar uma atitude concreta, uma mensagem enviada, um currículo atualizado, um treino feito. Porque a manifestação sem ação, ela acaba virando fantasia. E a ação, sem estar alinhada com o estado interno, acaba se tornando pesada. Mas quando o estado interno e a ação caminham juntos, algo começa a mudar. E aqui tem um ponto muito importante. Quando falamos sobre lei da atração, muitas pessoas começam a se culpar por tudo. Se algo ruim aconteceu, será que fui eu que atraí? E eu não gosto dessa leitura, dessa interpretação, porque a vida é muito mais complexa do que isso. Existem fatores sociais, familiares, econômicos e circunstâncias. Nem tudo o que acontece é culpa sua. Mas existe uma parte da sua resposta à vida que é sua responsabilidade. E isso é libertador. Porque responsabilidade não é culpa. A culpa, ela te prende. A responsabilidade, ela te devolve poder. Você talvez não controle tudo o que acontece, mas pode trabalhar a forma como interpreta, responde e se reconstrói. E muitas vezes é nessa resposta que sua realidade começa a mudar. Ciência e espiritualidade não precisam ser inimigas. A ciência observa o mundo com método. A espiritualidade observa o sentido por trás da experiência. A ciência, ela pergunta o que está acontecendo. A espiritualidade, ela pergunta o que isso está me ensinando. A ciência pode ajudar a entender o cérebro, os hábitos, o comportamento. Já a fé ajuda a sustentar a visão quando ainda não existe evidência externa. Então, a manifestação mais bonita talvez não seja atrair um objeto específico, seja se tornar uma pessoa mais consciente, mais presente, mais alinhada, mais responsável pelo que emite e pelo que constrói. Porque quando você muda, a realidade que você consegue acessar também muda. Talvez você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você sustenta. Aquilo que você sustenta nos pensamentos, nas emoções e nas suas escolhas. Então, antes de perguntar por que isso ainda não chegou, talvez você deva perguntar: eu estou vivendo como alguém compatível com essa realidade? Porque o novo não entra apenas quando você deseja, ele entra quando você abre espaço. E abrir espaço é deixar morrer uma versão antiga, uma versão que duvida de tudo. A manifestação começa quando você para de visitar o futuro como um sonho distante e começa a habitá-lo como uma identidade em construção. Se esse vídeo tocou você, comenta aqui, eu sustento o novo. Aproveita então, já deixa o like, se inscreva no canal, obrigado por ter visto até aqui e nos vemos no próximo vídeo.